Fala, galera do Amilty. Hoje o Amilty está aqui para provar que iniciativa privada e iniciativa pública podem sim andar juntos. E ele está recebendo hoje aqui, o programa recebe Rodrigo Stallone, presidente da Invest Rio. Fala, Rodrigão, como é que você está? Bem-vindo. E aí, Bruno, tudo bem? Cara, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar num programa que tem nomes de peso. Então, obrigado de novo aí pelo convite. Prazer é do Amilty, da galera que está assistindo aqui. E antes, só lembrando aí, galera, quem gostar de tecnologia e inovação, assina o canal. Toda semana tem um vídeo novo sobre tecnologia e inovação. Dá um like aí, marca o sininho, faz tudo aí que vocês vão ficar felizes. Stallone, olha só. Para começar, aquela pergunta clássica, o que é Invest Rio, por que ela existe e qual o propósito dela, cara? Cara, a Invest Rio é a agência de promoção de investimentos da cidade do Rio de Janeiro. Então, a ideia aqui é atrair empresas, empresários, investidores, todo mundo que quer investir na cidade e também manter aqueles que já estão investindo na cidade. E a gente faz isso de diversas formas. De uma forma mais direta mesmo, falando com as próprias empresas, bolando eventualmente projetos que podem chamar a atenção das pessoas para o Rio de Janeiro. Então, a gente fala desde a indústria de óleo e gás até a indústria do turismo, então tem todo tipo de projeto. E a gente também cuida muito dos nossos, então a gente está sempre conversando com os empresários aqui, os projetos daqui, né, as associações, todo mundo que está aqui no Rio de Janeiro e está botando dinheiro, trazendo impacto, trazendo emprego, a gente está conversando com eles para manter esse dinheiro girando por aqui. Muito bom. E da onde vem isso? Essa ideia é inovadora, é uma coisa que já existe? Da onde surgiu? Cara, na verdade é um negócio muito famoso no mundo, assim, né? Eu acho que eu confesso que eu não sei a história, não sei como é que surgiu a primeira agência de atração de investimentos, mas normalmente uma agência de atração de investimentos, ela é como se fosse relações com investidores da cidade ou do país. Então, tem várias, por exemplo, Paris tem a sua agência de investimentos, Nova York tem a sua agência de investimentos. Então, se eu sou um empresário, estou querendo investir naquela cidade, estou querendo abrir uma fábrica, abrir uma empresa, abrir um escritório, eu posso procurar uma agência de atração de investimentos porque eles me dão um pouco o caminho das pedras, né? Inclusive, a gente ajuda muito, a gente faz uma consultoria onde a gente fala um pouco sobre pagamento de impostos e faz a ligação do privado com o público. Então, como a gente é uma empresa indireta, né, da prefeitura, a gente tem um pezinho no privado e um pezinho no público, o que dá muita flexibilidade da gente fazer uns negócios bem legais e pensar um pouquinho fora da caixa também, que é legal. É muito bom mesmo. E aí, quer dizer, no Rio a agência é nova, ela já existia? Como é que tá aí? Qual é o status aí? A agência é nova nesse momento, né? Ela, na verdade, o Rio de Janeiro já teve uma agência chamada Rio Negócios. Uhum. E aí, há 2 anos atrás, fizeram a Fomenta Rio, que quando a gente entrou, a gente transformou em Invest, porque o nome Invest é um nome meio particular para esse tipo de agência, né? Então, ajudava muito no branding da coisa e no branding do Rio de Janeiro botar Invest no nome. Então, diria que a gente é novo. Então, estamos aí há 4 meses fazendo projetos grandiosos, eu diria, querendo atrair bilhões para o Rio de Janeiro e até agora a jornada tem sido muito legal, tem sido muito bacana. E dá para ilustrar assim, algum projeto desse? Você pode falar de alguma coisa? Claro, cara, a gente hoje está negociando muito com o Web Summit, né? O Rio de Janeiro já há um tempo está numa competição com Porto Alegre para tentar trazer esse evento, que é um evento global de tecnologia e inovação e justamente conecta tecnologia com os investidores do mundo todo. Então, lá é um evento que acontece em Portugal, leva 70 mil pessoas por 3 dias, 160 países diferentes, atrai cerca de 2 mil investidores, 2 mil jornalistas, inúmeras startups em 19 palcos. Assim, o negócio para Lisboa quando acontece anualmente. E a ideia é trazer para o Rio porque a gente percebeu que no momento em que você traz um evento global desse, você atrai os olhos do mundo para o Rio de Janeiro, né? E a gente já até meio mal acostumado a ser essa cidade global, né? Então a gente falou, não, aqui o Rio de Janeiro é a cidade
perfeita para receber um evento desse porte, a gente tem como receber esse evento, estamos muito animados. Então, esse é um dos projetos, a gente tem outros também que a gente pode conversar aqui durante a entrevista, mas eu diria que esse sim, vocês que falam muito de inovação aqui no canal, talvez esse seja um grande marco, assim, o primeiro grande marco da Invest, desde que chegou a gente conseguir trazer esse evento. E dá para ficar otimista? Como é que tá aí? Cara, vou abrir aqui para vocês, dá para ficar muito otimista, assim, é difícil você competir com o Rio de Janeiro, né, assim, acho que na América Latina você não tem uma cidade igual a nossa aqui, e com toda a parte de infra que a gente tem, inclusive o próprio core, cara, assim, eu convido qualquer carioca a conhecer o Centro de Operações do Rio, parece a NASA, aquele negócio lá, é fantástico. Então, assim, para quem não conhece, talvez seja um dos poucos locais onde quem manda ali dentro é o problema, inclusive isso é um dos slogans de lá, olha, quem manda aqui é o problema. Então, cara, se tem um problema de segurança que as câmeras pegaram, vai ser a polícia. Se é um problema, sei lá, de defesa civil, vai ser a defesa civil. Então, assim, é muito legal e realmente tem um painel gigante, parece aquela... Animal, esse é o centro de operações da prefeitura, não é isso? Prefeitura, exatamente. Isso. É muito integrado também com o governo do estado, que é muito legal também, né? Então, acho que às vezes é um pouco raro você ter uma participação tão integrada de dois órgãos, ou pelo menos do executivo estadual com o executivo municipal. Então, cara, muito legal, e tem muita tecnologia rolando ali também, GPS nos ônibus, assim, vocês não têm ideia, é muito legal, vale a pena conhecer. Fazer um lobby aqui pra galera, um dia quiser vir aqui no Amilty, bater um papo, mostrar isso, só ouço coisa boa do projeto. Tive uma reunião com alguém semana passada que falou que visitou, ficou de boca aberta, então que bom ouvir isso de você, sinal que a coisa é legal mesmo. Stallone, deixa eu te perguntar outra coisa. A gente falou aí do Web Summit, que naturalmente é, né, um super marca, né, para tecnologia, para inovação. Fora assim, o Web Summit, você enxerga que essa questão de startups e tal, ele consegue atrair mais o olhar dos investidores? O que dá para dizer primeiro sobre esse segmento e depois, fora esse segmento, o que o pessoal tem procurado mais? Cara, assim, eu acho que no geral o Rio de Janeiro ele hoje vive uma questão de narrativa, né? Eu acho que eu vou bater muito nessa tecla aqui durante nosso papo, e o que a gente precisa entender é que o Rio de Janeiro tem os seus problemas, mas que, na verdade, os problemas são oportunidades. Eu nunca vi um empreendedor dizendo, pô, tá cheio de solução por aí, vou empreender. Não, tô cheio de problema, vou resolver um problema. Então, quando você olha para a cidade do Rio de Janeiro, que tem inúmeros problemas, na verdade, por uma narrativa, a gente poderia dizer que o Rio de Janeiro está cheio de oportunidades. E aí, em cima disso, a gente tem trabalhado também num projeto muito legal, junto com o pessoal lá da fábrica de startups, com o Hector, mandar um abraço lá para ele, que a gente está chamando ele de Porto Mara Valley, que é o projeto que basicamente é pegar um pouco dessa brincadeira do Silicon Valley e trazer para a cidade maravilhosa e para o Porto Maravilha, que é tentar adensar um pouco essa troca entre o empreendedor, o investidor e a própria academia, né? A gente sabe que o Rio de Janeiro também tem um privilégio de ter grandes universidades, né? Você tem o IMPA, IME, o FRJ, a própria Cefet. Aliás, um parênteses aqui, por exemplo, a Stone, né, que está aqui no Rio de Janeiro, contrata uma galera, cara, da Cefet. Aí a gente, outro dia, estava discutindo com umas pessoas, amigos meus que trabalham lá, falando assim, até provocando um pouco, pô, será que a saída do problema da educação do Brasil está nas universidades? Ou seja, você fica 4 anos trancado numa universidade que no final você vai produzir um paper, né? Porque você entrega o quê? Um negócio de curso. Versus, hoje, várias empresas como, cara, Resília, Levagon, a própria 42 que vai lá para a fábrica de startups, onde o cara fica 3 meses, 6 meses, né? A pessoa fica durante esse período, depois sai de lá e, na média, sai com um salário nessas empresas que estão demandando esse tipo de profissional de cerca de R$3.500. Assim, para uma população, né, que a gente fala muito do Brasil, pô, um país pobre e tal, cara, você trazer R$3.500 para uma renda familiar é coisa pra caramba, cara. Então, assim, eu acho que tem alguns paradigmas, e aí falando um pouco de narrativa também, que eu acho que foi uma narrativa que eu acho muito positiva, tá? Universidade para todos e tal, mas eu acho que olhando para frente, né, não onde a bola tá, onde a bola vai, né, o passe bom é aquele passe na frente, né? Então, para onde a bola vai estar, acho que a gente
gente tem que olhar um pouco mais para o ensino tecnológico, que é outro branding que eu estou tentando botar, que não é ensino técnico, é ensino tecnológico. Muito bom. E não tem como escapar disso, né? Não. Eu acho que essa dinâmica, seja do ensino tecnológico, seja da formação das empresas, né, do indivíduo e do profissional, essas acelerações que a gente tem visto da própria dinâmica das coisas, eu acho que você tem muita razão em querer contar esse tipo de história, porque faz sentido demais. E aí, só para entender, Stallone, como é que você vai parar nessa, né? Que eu sei que você é da iniciativa privada, costumeiramente, né, teve grandes projetos, e aí você vai parar nessa como, hein? Cara, então, eu passei por diversos setores, inclusive trabalhei lá na Globo também durante algum tempo, fui da área de relações com investidores lá. E, assim, eu acho que tem uma coisa muito legal que eu acho que quando você entende um pouco de você mesmo, né, daquilo que você pode botar, né, know yourself, né, e que você pode trazer para a mesa, você consegue trabalhar em vários lugares diferentes. Então, eu digo que eu tive uma história muito rica, porque eu trabalhei em banco, né, banco de investimentos, trabalhei no setor de energia, depois trabalhei em mídia, trabalhei também em real estate, e acabei caindo na política, porque um grande amigo meu me chamou para fazer a campanha dele em 2018. Fizemos um bom trabalho, porque ele foi eleito, então o Chicão Bulhões foi eleito deputado estadual pelo Partido Novo lá em 2018. E aí ele me chamou para ser chefe de gabinete lá na Alerj, também foi uma experiência muito interessante também, principalmente para quem veio da iniciativa privada, ver de dentro como é que é a Casa do Povo, como é que funciona, né? Com essa chamada que ele teve do Eduardo para ser secretário de Desenvolvimento Econômico, lá ele percebeu que tinha uma empresa, justamente essa agência de atração de investimentos, falou, cara, acho que tem teu perfil, você tem um perfil comercial, de venda, de relacionamento, e, cara, uma agência de atração de investimento é você fazer relacionamento com as empresas, com as pessoas, com os projetos. Então, acho que você pode fazer um bom trabalho. E aí eu achei interessante também, eu acho que agrega o currículo, agrega o network, afinal de contas foi aqui que a gente se encontrou. Então, cara, só de estar aqui com você, já estou muito feliz Com de certeza. ter aceitado o desafio. Foi meio assim que eu parei, assim, não imaginava que eu ia estar nessa vida meio política, meio privada, mas assim, é muito rico, assim, e fico feliz de ter tomado essas decisões que nem sempre são fáceis, né? E aí, 4 meses, dá para resumir em que, assim, o que tem sido, hein? Cara, assim, como eu te falei, assim, Bruno, é muito rico, cara. Só para você ter ideia, assim, eu tô falando de Porto Maravilha, mas ontem eu estava no telefone com talvez um dos maiores gamers do Brasil. O cara tem 7 milhões de seguidores no Instagram. A gente estava discutindo o mercado de games e como é que a gente pode democratizar games aqui no Rio de Janeiro. Então, esse foi meu call de ontem. Aí, antes de ontem, eu estava falando com um cônsul chinês. Então, assim, é muito louco, cara, porque você é colocado nos calls ou vai fazendo as reuniões com pessoas que você talvez demorasse muito tempo para chegar lá, através de uma empresa ou alguma coisa assim. Então, você está nessa agência de promoção para uma cidade, né? A cidade, ela tem que pensar em escala, né? O tempo todo. Então, quando você pensa em escala, você pensa, cara, quais são os players que eu tenho que envolver, quem são os stakeholders, aonde que está o futuro, né? A gente sabe que, por exemplo, quando eu converso com empresas de óleo e gás, os caras estão olhando para a energia renovável. Eles não estão mais... Tem um departamento só olhando para isso. Eles não estão olhando para o passado. Eles sabem que petróleo vai acabar, entendeu? Então, cara, é muito legal, porque cada dia é um dia diferente. Aprendo pra cacete, que eu acho que é o mais importante, assim, e acaba conhecendo uma galera muito legal. Tem gente muito bacana fazendo projetos fantásticos aí no Rio de Janeiro. A gente tem muita sorte de ter um capital humano tão rico nessa cidade, cara. Dá para ter esperança, então, assim, o que você tem visto, tanto de um lado quanto do outro, ou seja, tanto da parte pública quanto da parte privada, é que tem match, né? Dá para ter namoro, é isso? Acho que sim, eu acho que a entrada aí do Eduardo, que teoricamente foi um cara que fez bastante coisa durante aqueles 8 anos, ele teve um mandato aí bem ativo, né? E tem algumas coisas bem interessantes que ele fez durante os 8 anos, não só parte de Olimpíada e tal, mas, sabe, ele fez o Porto Maravilha, desculpa,
Porto Maravilha, e é o maior PPP do Brasil, cara. 8 bilhões de reais sem um dinheiro público. Ele não encostou nos nossos impostos, que é uma história muito legal. Se você achar que tem tempo e quiser, não sei se todo mundo sabe. Na verdade, eu ia te perguntar exatamente isso. Quer dizer, eu tinha duas perguntas aqui. A primeira, na verdade, é uma pergunta que é sobre PPP, Tá. né? Que acho que é legal a gente falar, e você pode explicar se tudo que acontece no que você está fazendo envolve obrigatoriamente uma PPP, uma parceria público-privada, e seria incrível ouvir a história do Porto Maravilha assim, cara. Cara, a resposta curta é não. O que eu faço não tem, e muito do que eu faço, assim, de novo, eu não estou olhando para o lucro da Invest. Então, na verdade, eu tenho muito essa coisa de dar mesmo para a cidade. Assim, eu sou um matchmaking guy, entendeu? Um cara que vai pegar o Bruno. Você é o Tinder dos negócios. Gostei dessa, vou usar essa. Sou um Tinder dos negócios aqui pro Rio de Janeiro. E então não precisa ser PPP. Então eu faço, né? Dá pra gente pensar desde eventos e negociar em nome da cidade, da prefeitura do negócio de eventos, até, cara, pegar uma empresa que quer, sei lá, fazer algum negócio com o poder público, um core, por exemplo. A gente apresentou algumas empresas ao core, principalmente empresas de IoT e tal, porque, sensores na cidade, e os caras estão lá. Assim, para mim, o meu checklist é o seguinte, deu match, deu negócio, quanto que vai gerar, ou quanto que aquilo ali gerou de negócio para a cidade, eu boto lá na minha calculadora o potencial que aquilo tem. Aí a gente brinca que a gente só tem duas calculadoras, né? Ou a gente se mete em projeto de milhão ou projeto de bilhão. Abaixo disso não pode se meter, porque os impactos têm que ser grandes, a geração de emprego tem que ser grande também. Mas, cara, falando especificamente de PPP, resumindo muito rápido como é que foi a questão lá do Porto, que eu acho que foi uma saída muito legal para você modernizar uma região inteira sem usar dinheiro público. Basicamente, o que foi feito na época foi... tinha toda essa região que tinha um potencial muito grande, né? A gente vê no mundo que a região portuária é uma região muito rica, ela normalmente fica perto do centro, então tem muita ligação com as empresas, então tem muita troca ali, é muito rica. Então, olhando para aquela região, tinha aquela perimetral que precisava ser derrubada, existia o interesse de trazer uma infra super moderna, então se você for lá no Porto, tudo que é cabeamento, né, de fibra ótica e os cabos de energia passam tudo por baixo da terra, né? Você não tem aquele postes com fio. E aí a ideia financeira foi: a prefeitura é a única que pode emitir licença de obra, né? Então ela tem o direito de dizer se você pode construir ou não naquela região. O que ela fez? Olha, isso aqui é um ativo meu, e eu, em vez de eu ficar aqui brigando para tentar vender um terreno e através de licenças fazer os empreendimentos, eu vou pegar esse pedaço de papel, tá? Chamar de CEPAC, que é um direito construtivo, e vou virar para a Caixa Econômica Federal e falar o seguinte: olha, Caixa, eu peguei essa região toda, fiz um estudo, eles fizeram a 4 mãos e falaram: olha, a gente entende que esses CEPACs, que são esses direitos construtivos, podem valer, ou hoje valem, 8 bilhões de reais. Com esses 8 bilhões de reais, eu vou fazer duas coisas. Os primeiros 4 bilhões eu vou reformar a casa, ou seja, vou fazer tudo isso, vou derrubar a perimetral, fazer o túnel, deixar as calçadas bonitas, o asfalto maravilhoso e tal, porque aí eu atraio os empreendedores imobiliários, e com os outros 4 bilhões eu mantenho isso durante 20 anos. Então se fez essa PPP, onde você tinha concessionária, que se chama Porto Novo, e a Caixa falou: cara, maravilha, vou botar isso para dentro do meu fundo, toma 8 bilhões de reais. E aí foi sendo feito tudo que você está vendo lá no Porto, com 8 bilhões de reais, em que não foi usado um dinheiro público. Hoje a Caixa vende CEPACs, então se a gente for construir, a gente resolve construir um prédio lá no Porto, você, a partir do terceiro andar, você calcula quanto que você quer subir, você fala: quantos CEPACs eu preciso comprar. Então eu claro, tenho que pedir a licença de obra para a prefeitura, mas eu preciso também falar com a Caixa. E aí eu pago um valor à Caixa. Então cada terreno ali está precificado num valor diferente, em cima do potencial construtivo dele, para que o fundo da Caixa seja remunerado. Então a Caixa deu 8 bi, e aí ao longo desse tempo a ideia é que esse fundo fosse remunerado e esses 8 bi virassem mais bis aí para a Caixa. Então a ideia é um pouco isso, e, cara, zero de dinheiro público. Literalmente engenharia maravilhosa, né? Foi inteligente.
sofreu um pouquinho com o momento, né? Não só com a crise imobiliária que aconteceu, propriamente dita e tal, e aí uma não continuidade do projeto, mas é engraçado que quem está no Porto, assim, se você tem escritório, e a gente fez uma entrevista com 10 pessoas, 10 empresas ou empreendedores que estão no Porto e 10 fora do Porto. E é muito curioso, porque os 10 que estão no Porto, todos eles falam, cara, eu estou aqui porque eu vejo um potencial incrível, tem terreno, tem coisa para fazer, e todo mundo vê que, cara, vai dar certo, é uma questão de time. Tá lindo mesmo. O Stallone, me diz uma coisa, assim, do ponto de vista do empresariado, né? A galera te procura com que dor ou com que interesse? O que você ouve mais, assim? Cara, basicamente, quando me procuram primeiro para saber um pouco de cenário, né? O que está acontecendo no Rio e tal. Me procuram muito para fazer a conexão iniciativa privada com a iniciativa pública. Então, marco diversas reuniões com o prefeito, ou eventualmente com uma secretaria ou outra que tem um projeto. Tem muita gente que... Eu acho que o Carioca e outros também que querem vir para o Rio de Janeiro são muito solidários, então a gente acaba conectando muito também com outras secretarias que têm projetos sociais ou de educação e tudo mais. E o contrário também acontece, né? Eu procuro muito. Então, hoje eu estou conversando, por exemplo, com uma empresa chinesa para ela se basear no Rio de Janeiro, porque vai investir uma grana aí de milhões aqui. Então, no fundo, me procuram muito para isso, assim, entender o cenário do Rio de Janeiro, entender aonde que estão as oportunidades, né? Cara, onde é que eu quero construir uma fábrica? Aonde que estão os terrenos? Me explica como é que está funcionando, quais são as regiões. Então, assim, eu acabo virando um grande relações com investidores, porque a gente conhece a cidade bem, a parte que a gente não conhece, a gente tem todas as ferramentas para apresentar. Então, é um pouco... A gente dá o caminho das pedras para quem quer investir no Rio de Janeiro. Então, basicamente maravilhoso. isso. Maravilhoso. E aí, se você for olhar assim para o futuro, terminar o ano bem, fora a pandemia acabou, você olhar para trás assim para o ano, o que é um ano muito bom para você nesse sentido aí? Cara, um ano muito bom é um ano onde a gente transformou a narrativa carioca, tá, da cidade. Uma cidade que é ótima para investir, ótima para empreender, ótima para ter o seu lazer. Então, a gente rala pra caramba 5 vezes na semana e estamos numa cidade turística, então esse é um privilégio, né? A gente tem esse privilégio. E que isso seja a grande verdade do Rio de Janeiro. Acho que é essa a narrativa. Então, uma cidade de oportunidades, assim, eu acho que isso seria uma grande vitória. E isso a gente está tentando construir com esses projetos, à medida que esses projetos âncora, né, que a gente chama, que são projetos como o Porto Maravilha, o evento do Web Summit, essa coisa dos games também que a gente está trazendo para cá, entre outras coisas, que essa narrativa sobre o Rio de Janeiro seja uma narrativa, cara, vai para o Rio de Janeiro, tá cheio de oportunidades, tá cheio de coisa boa, é lugar para ganhar dinheiro e ter bem-estar. Então é uma vida boa, equilibrada, de dar inveja para muitos no mundo. E é um ciclo virtuoso isso, né? Quando você consegue um Web Summit, ou isso foi até que você falou mais cedo, né? Mas isso pode desencadear uma série de coisas, né? Essa é a visão, né, Stallone? Sim, acho que é isso, assim, eu acho que você puxa, né? Eu acho que tem algumas coisas que acabam puxando e aquele exemplo, né? Quando você tem eventualmente uma grande empresa que se instala em algum lugar, ela acaba sendo um grande sol onde outros planetas vão orbitar em volta dela e vai gerar impacto e vai gerar mais emprego. Então, assim, para você ter comércio numa região, pegar um exemplo muito claro assim, do Porto mesmo, né? A L'Oréal, que foi talvez a primeira empresa que se instalou lá, ela, na verdade, trouxe muita oportunidade, porque é o restaurante que abre, é o barzinho, vai ter o happy hour, é o cara que vai fazer o evento, porque, pô, tem um negócio muito legal acontecendo, a galera tá vendo, tem movimento. Então, acho que isso é super importante, é isso que você mencionou mesmo, esse ciclo virtuoso que a gente... Eu costumo dizer que o Rio de Janeiro está de patins, então basta dar uma empurradinha. Stallone, eu tô sabendo aí que Harvard fez um trabalho aí com vocês. O que foi isso, hein? Cara, isso foram os alunos do mestrado lá de Harvard, que eu acabei conhecendo essa menina, a Bia, fantástica, menina nota 1000,
E ela é carioca também, mais uma apaixonada pelo Rio de Janeiro, e ela queria dar a sua contribuição. E a gente começou a conversar, ela falou, cara, queria muito fazer um estudo sobre economia carioca, porque você tem muito número sobre o Brasil, tem muito número até estado do Rio de Janeiro, mas muito pouco sobre o município, né? E aí, cara, quero contribuir de alguma forma, estou aqui em Harvard estudando, podemos fazer esse trabalho? Eu falei, cara, maravilhoso, né? E aí, durante 3 meses, a gente ficou trocando, eu fui, de novo, né, fazendo essa ponte com associações, federações, e o próprio Sistema S ajudou muito, né? Sebrae, Senai, Senac e tal, com muito dado lá para ela. E a teoria de crescimento econômico de Harvard é muito interessante, é uma nova visão de crescimento econômico que basicamente olha para a economia como se fosse uma grande floresta. Então, você tem os setores, que são as árvores, e os galhos, que são as empresas. Então, quanto mais perto os setores são, né? Então, a indústria de óleo junto com uma fábrica de plástico faz sentido, está muito perto ali. E aí as empresas, como esses galhos, se comunicando. E aí essa complexidade econômica, segundo eles, é o que gera realmente um impacto econômico, seja de emprego, seja de pagamento de impostos, seja efetivamente desse impacto econômico, né, de crescimento econômico. E aí no estudo deles eles falam, olha, o Rio de Janeiro é muito complexo, o que é muito bom. Então a gente precisa de muito pouco incentivo, hard incentives, né, que eles chamam, do tipo, cara, precisa zerar o imposto num determinado setor, porque senão já era, né? Então, diferente de uma cidade que, de repente, não tem essa fábrica de plástico, mas quer trazer uma fábrica de plástico. Então, vai do 0 a 1, cara, zera o imposto para atrair. O Rio de Janeiro, não precisa disso, porque a gente, segunda maior economia do país, cidade mesmo, né? É um PIB de 300 bi ano aqui, então é bem forte. E aí, esse estudo de Harvard provou que o Rio de Janeiro está de patins. Então, assim, é mudar um pouco a narrativa, o empresário, o trabalhador, todo mundo acreditar de novo no Rio de Janeiro, que dá para fazer, e dá para fazer, a gente está vendo que dá para fazer, e que a coisa vai dar certo. E eu acho assim, Bruno, eu acho que tem que olhar para o futuro, entendeu? Eu acho que o Rio de Janeiro é isso. A gente tem, como eu estava falando antes, assim, tem um capital humano riquíssimo aqui, e assim, estamos de patins, eu acho que é o recado que eu queria deixar aqui para a galera. Show. Cara, queria te agradecer muito, o papo foi show, muito bom. Desejo muita sorte como carioca e como entusiasta das boas iniciativas, né? Torcedor do Brasil, vamos dizer assim. E fica à vontade aí para deixar a mensagem para a galera. Legal. Bom, Bruno, obrigado, cara, mais uma vez pelo convite. Foi um prazer. Eu adoro falar sobre Rio de Janeiro, adoro falar sobre inovação, tecnologia. Então, de novo, agradecer você, agradecer todo mundo aí que está assistindo. E acho que o recado que eu queria deixar é: a gente precisa olhar para o Rio de Janeiro como um Rio de Janeiro de oportunidades, saber que o empreendedor gosta de problemas, a gente tem que gostar dos problemas, a gente tem que se apaixonar pelo problema aqui e chamar todo mundo que quer ajudar para falar lá com a gente na Invest. A gente tem um site, então se quiser entrar lá, www.invest.rio, manda um e-mail, cara, bater papo, vamos falar, a gente está super aberto e de braços abertos para quem quiser investir aqui na cidade maravilhosa. Acho que era isso. Muito bom. Excelente. Obrigado de novo. Um abração, tá? Valeu, Bruno. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.